sua falta. A mesa está pronta e esse é o seu lugar. Não tenha medo, eu paguei o preço. Olha pra cruz, eu já provei o meu amor. 2 Crônicas 7,14. Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Aviva é o convite de Deus para as nossas vidas, no chamado que Ele tem, dentro da onde Ele nos colocou, na sociedade, em casa, em todos os lugares que nós estamos. Deus tem nos chamado ao avivamento. Hoje, seguindo no livro de Atos, agora já no capítulo 3, Deus nos chama a sermos canais de bênçãos do Senhor. Canais que se colocam diante das pessoas sendo um agente transformador de esperança. Não no poder humano, não no nosso próprio poder, não na nossa própria condição, mas na condição daquele que tem poder inesgotável. Na presença daquele que tem amor inesgotável. Quando nós abrimos Atos capítulo 3 e nós lemos, nós nos encontramos numa circunstância mais ou menos assim. Imagine-se em uma cena onde você vê que há um problema gigante diante de você. Você ama alguém, você se importa com aquela pessoa, você gostaria de contribuir de alguma forma, mas a barreira parece intransponível, talvez para o outro, talvez para você mesmo. Talvez uma doença, talvez uma dificuldade relacional, talvez uma questão financeira, talvez um destrutivo hábito, talvez um vício, algo que paralisa, algo que faz a pessoa sentir-se completamente impotente. Esta situação parece roubar toda a esperança, parece impossibilitar qualquer um, mas do nada, você também é convidado a imaginar uma chave que oferece destravar toda essa situação, uma chave que tem poder para abrir portas aonde não há saída, uma chave que existe, um novo caminho, uma nova porta, através do nome de Jesus. Neste nome há poder, neste nome há esperança, neste nome, tudo aquilo que era impossível e tudo aquilo que era limitado, encontra um novo caminho. É exatamente esta a situação de Atos capítulo 3, é exatamente este o contexto do capítulo 3. Eu tenho certeza que todos nós aqui nos deparamos com impossibilidades em nossas próprias vidas, impossibilidades em nossa volta, pessoas que amamos, circunstâncias que amamos, mas nos vemos impotentes. Não sou eu quem diz, não é uma circunstância emocional, é a palavra de Deus que me convida a ser um canal de esperança, a ser um canal de poder. Somos crentes, somos batistas, sim, e somos um povo cheio da palavra, a palavra que nos anima, a palavra que nos levanta, a palavra que nos dirige, a palavra que nos conduz a Deus, e a palavra que nos oferece a oportunidade de compartilhar o amor, de compartilhar a esperança e de compartilhar o poder. Nós somos convidados a isso. No vídeo que nós assistimos, nós vemos uma música linda da Raquel Novaes, Volte para casa, volte para casa. Quantas pessoas dentro deste auditório estão precisando voltar para a casa do Pai? Não esta casa, este espaço ao qual nos reunimos como igreja, e talvez ele também, mas voltar-se para a presença de Deus, voltar-se para a relação com Deus, a palavra de Deus, a intimidade com Deus, a obediência ao Senhor, o temor ao Senhor, o ouvir ao Senhor. O quanto nós temos nos colocado como instrumentos na mão deste Deus poderoso, que pode abrir portas que ninguém pode abrir.
que pode agir aonde toda a impotência humana encontra limitação, mas o poder de Deus não encontra. Quando eu leio Atos capítulo 3, os primeiros versos que nós vamos ler a partir do versículo 1, eu sou completamente encorajado. Quando eu comecei essa série no livro de Atos, e junto com a série, nós conversamos e oramos, e começamos também os cultos à Viva, Deus me fez diversos desafios antes de tudo isso, mas desafios que eu me comprometi a caminhar com o Senhor, e um deles é que por onde eu fosse servido, lanchonetes, mercados, postos de gasolina, eu iria orar por aquelas pessoas que estavam ali me servindo, à medida do possível. Em alguns momentos isso se torna inviável, impossível, mas o quanto possível, o máximo possível eu iria fazer. E eu vou confessar para você que não são poucas as vezes que eu falo, eu não vou orar não. Não. Na verdade, não estou cheio da presença de Deus. Olha meu coração, olha onde meus sentimentos estão, olha onde os meus pensamentos estão, estou longe de Deus, estou com raiva, estou com ira, estou indiferente. Mas aí eu me lembro de uma palavra como esta que será lida. Eu não proclamo Walter, porque se eu for proclamar o Walter, se eu for falar algo em nome do Walter, eu não tenho nada a compartilhar, nada que seja real, nada que seja de fato vivo e que traga esperança. A minha vida não abre nenhuma porta trancada, mas eu vou proclamar quem Cristo é e o que Ele é na minha vida, e o que Ele é na vida daqueles que buscam e que se rendem a Ele. E aí então eu posso orar, mesmo vazio, mesmo indiferente em minhas emoções, mas não tem uma vez que eu ore, que eu não seja abençoado, e que de alguma forma uma semente do chamado de Deus aos filhos voltarem para a presença de Deus, ou a criação para aqueles que ainda não creem em Jesus, voltarem-se ao colo do Pai, à presença do Pai, não enche o meu coração e também não pode impactar o coração daquele outro. Somos chamados a compartilhar isto. Eu quero contextualizar para você, mas enquanto eu contextualizo o livro de Atos e também o capítulo 3, abra sua Bíblia comigo, por favor, lá no capítulo 3 do livro de Atos, mantenha aí aberto e assim nós vamos conversando juntos desse texto. O livro de Atos narra o início da igreja cristã. Nós já conversamos, explicamos isso de forma muito mais profunda na primeira, na segunda pregação, mas algo interessante que é marcado neste livro, são os sinais e as maravilhas, que levam muitas pessoas a crerem em Deus, a crerem em Jesus Cristo. É impactante que ao olharmos para o livro de Atos, os milagres, as maravilhas e os grandes sinais de Deus, arrastam multidões, destrona o poder maligno do inimigo e até de pessoas que estavam em poderes de lideranças, que na verdade tentavam lutar contra o chamado de Deus à vida daquelas pessoas. Mas o que Deus estava fazendo, os sinais, as maravilhas eram tão grandiosos, que nada nem ninguém conseguia parar. Isso é maravilhoso demais. No capítulo 3, aqui de Atos, que nós vamos começar lendo, estudando hoje, descreve um dos primeiros milagres realizados por quem? Pelos apóstolos, após o Pentecostes. Nós já estudamos o capítulo onde o Senhor se derrama através do Espírito Santo de uma forma muito especial, enche o povo de Deus e maravilhas acontecem, milagres acontecem, sinais acontecem, e o poder de Deus capacita aquele povo, os servos do Senhor, a proclamar a esperança, a proclamar o poder de vida eterna, mas o poder de viver com Jesus no hoje, como nós ouvimos hoje de manhã, de forma tão significativa também. E este poder é proclamado e este poder é compartilhado. E aqui neste capítulo nós temos algo muito significativo, porque não é Jesus fazendo o milagre, mas é gente como você, é gente como eu, no dia a dia, no comum, e é exatamente neste contexto que eu e você somos convidados a permitir que Deus entre em nossas vidas e haja através de nós, como Deus fez através de Pedro e João no caminho ao templo para orar. Vamos abrir então Atos capítulo 3, e eu quero ler com vocês estes versos. Me acompanhe, por favor, Atos 3, a partir do versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós.
O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Você conseguiu entrar na cena narrada aqui em Atos capítulo 3? Você conseguiu imaginar isso acontecendo? Imagina você vindo para a igreja, no caminho de vir para a primeira igreja batista de Piracicaba, e você está vindo no caminho. Me parece que não é tão comum pessoas pedindo ajuda no caminho da nossa casa até a igreja, talvez até aqui na frente da igreja inclusive, já aconteceu algumas vezes comigo, com você provavelmente, mas nos semáforos então, sempre tem alguém pedindo alguma coisa para a gente, e de repente você se depara em um desses lugares com alguém que está completamente limitado, com uma saúde física, emocional e espiritual em frangalhos, totalmente limitado. E ali o Espírito Santo do Senhor te lembra de passagens como esta, e você diz: olha, eu não estou com dinheiro aqui, mas uma coisa eu quero te dar, posso orar por sua vida? E você ora por aquela pessoa, e de repente aquela pessoa em choros começa a abrir o coração e dizer para você que ela precisa de Jesus e ela precisa voltar para a casa do Pai. Queridos, nós estamos cercados de pessoas assim. Talvez eu não vou orar por ninguém ao longo da minha vida inteira que é aleijado e essa pessoa vai começar a andar, mas nós temos em nossas próprias condições um chamado de Deus para proclamarmos a esperança, para levarmos àqueles que estão à nossa volta essa esperança que transforma. Somos canais de transformação. Aonde nós vamos nos colocar como canais de transformação? Vamos nos esconder, vamos virar as costas, vamos olhar para a nossa impotência? Pense nestes dois servos de Deus, indo ao templo. Eles eram como eu e você, homens limitados, pecadores, frágeis. A palavra de Deus não nos diz, e a boa teologia diz que nós não colocamos na teologia e na Bíblia se acontecesse isso. Se a Bíblia não diz, a gente não vai falar. Não dá para dizer o se, não é uma boa teologia. Mas dá para imaginar, dá para pensar os sentimentos destes homens, olhando para uma impossibilidade. Mas por outro lado, quando eu olho para a vida de Pedro e de João, eu fico pensando que aquilo que os motivou a serem instrumentos, a serem aqueles que se colocariam diante de Deus, é aquilo que eles estavam vendo, é aquilo que eles estavam vivendo com Jesus. Eles já tinham vivido com Jesus milagres e maravilhas, eles já tinham visto o mover sobrenatural de Deus, eles já tinham visto o Espírito Santo enchendo o povo e confundindo diante dos grandes sinais e maravilhas que Deus estava fazendo. Eles já tinham experimentado em suas próprias vidas o milagre do perdão, o milagre da esperança, o milagre de transformações que nada e nem ninguém podia fazer. Eu quero te convidar agora a trazer à sua mente, trazer à sua esperança, aquilo que você já viveu com Deus, momentos e circunstâncias que você já vivenciou e experimentou da pessoa de Deus, o perdão incansável de Deus, a graça incansável de Deus. Eu quero desafiá-lo a trazer à sua mente, quantas situações você já vivenciou, que você achou que não tinha mais jeito, e ali, exatamente naquela circunstância, exatamente naquela situação, onde talvez você se sentia o mais imerecedor de todos, o Deus de toda a graça invadiu com milagres e maravilhas a sua vida. Às vezes nós vamos nos tornando pessoas tão envolvidas com o reino de Deus, Deus vai fazendo coisas tão grandes nas nossas vidas, as nossas vidas vão ficando mais limpas, mais bonitas, mais parecidas com o reino de Deus, que nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus fez.
Mas eu acredito, porque o texto me permite fazer esta aplicação, que eles tinham acabado de viver milagres e maravilhas e coisas grandiosas com Deus. Não só no livro de Atos, leia os evangelhos, perceba o que aconteceu na vida de Pedro, perceba o que Jesus fez na vida de Pedro, o que Jesus fez na vida de João. E aquilo que Deus estava fazendo na vida destes homens era tão marcante, que eles poderiam ser ousados ao ponto de ver um aleijado e dizer: o que você pede, eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho é muito melhor, levanta-te e anda. Quantas pessoas à sua volta estão mendigando? Quantas pessoas à sua volta estão necessitadas, estão vazias, estão doentes, estão vivendo na margem da sociedade, aprisionadas em vícios, aprisionadas em enganos? Quantas pessoas estão vivendo presas em suas próprias mentiras? Quantas pessoas estão de fato doentes fisicamente e nós poderíamos orar e Deus poderia curá-los para revelar a glória dEle, para revelar o poder dEle? Os últimos versos nos mostram que Deus cura para a glória dEle, não para a nossa. Mas nós deixamos de orar, nós nos acovardamos, nós nos sentimos frágeis e fracos, e de fato somos, mas nós precisamos entender que nós somos apenas canais de esperança, canais de poder transformador. O poder não está em nós, o poder não está em mim, o poder não está em você. Encontre-se com a necessidade e ofereça a esperança. Igreja, o Senhor nos chama nessa noite a nos encontrarmos com a necessidade, a nos encontrarmos com necessitados e oferecermos esperança. A esperança não é você, a esperança não sou eu, por isso não se intimide, porque você vai apresentar quem Deus é, e o que Ele vai fazer e como Ele vai fazer não importa. O importante é que eu e você saibamos que nós somos canais de poder do Senhor, e Ele nos chama a sermos esses canais. Pedro e João estavam subindo ao templo, a hora da oração, às 3 horas da tarde. Queridos, é no comum, é no cotidiano, é na rotina. Quantas coisas como igreja nós estamos fazendo. Aliás, louvado seja Deus, pastores, nós temos tanto a agradecer, nós conversamos o quanto Deus tem feito em nós, apesar de nós e por nós nessa igreja. Que igreja maravilhosa, quantos ministérios maravilhosos. No feriado eu tive o privilégio de estar com 2 grupos aqui, de jovens e adolescentes, Deus movendo, Deus fazendo, coisas lindas, coisas incríveis. Eu não fiz nada, eu só participei daquilo que os líderes estavam fazendo, eu só estive lá. Mas que coisa linda! Mas enquanto nós estamos fazendo, enquanto nós estamos nos movendo como igreja, como casa, como trabalho, como escola, como faculdade, será que nós estamos aproveitando as coisas mais comuns, o movimento comum do povo de Deus, para proclamarmos a esperança? Depois você conte quantas vezes se repete a palavra templo em apenas 10 versículos. Será que isso significa alguma coisa? Eu tenho para mim que quando há uma repetição em qualquer comunicação, em qualquer língua, algo devemos prestar atenção. Aliás, o português nos ensina isso. As línguas nos ensinam isso. Repetições mostram uma devida importância. Gente, era no comum. E era no comum que eu e você podemos ser usados por Deus, e era no comum que eu e você podemos ignorar o ser usados por Deus, aonde Deus tem nos colocado, às vezes aqui dentro, às vezes nos ministérios, às vezes no seu trabalho, às vezes na sua casa. A igreja em movimento, Pedro e João não estavam isolados, mas inseridos na rotina da cidade, indo para o templo, um lugar de encontro com as pessoas, aqueles que se juntavam para buscar a presença de Deus. A igreja deve estar em movimento, indo ao encontro dos necessitados. Queridos, nós precisamos ir ao encontro dos necessitados. Dê uma olhadinha ao seu lado, olha que templo maravilhoso que nós nos reunimos aqui, olha que auditório lindo, olha quantas pessoas, olha para trás, olha para o seu lado. Aqui, gente, tem um monte de gente necessitada. Deixa eu te dizer um deles. Eu preciso da sua oração, eu preciso do seu encorajamento, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua compreensão, eu preciso da sua fé, porque às vezes a minha fé enfraquece, eu me distraio, eu me esqueço de tudo que Jesus fez, mas se você me lembrar, e se você contar um testemunho da sua vida, ou se você orar por mim no momento que eu estou fraco, ou no momento que eu estou confiando em mim, como se eu fosse alguma coisa, você vai me levar para Cristo.
que eu consigo ver com os meus próprios olhos, nós temos apenas uma pessoa que não pode andar aqui, com as pernas literais. Mas quantos de nós estamos rastejando, precisando ser levados a algum lugar, talvez por uma força que já nos esvaiu, para pedir esmola para alguém, emocional, financeira, relacional, em tantas outras áreas que eu não saberia descrever. Mas Deus nos chama a sermos esses canais. Abra sua boca e ore, abra sua boca e proclame: Jesus é o poder que muda a história. É no movimento que o Senhor nos chama a ser e viver. A necessidade exposta, o coxo estava na porta do templo, em um lugar de grande circulação. A sua presença ali expunha a necessidade humana, a fragilidade e a busca por ajuda. A igreja não pode ignorar a dor que está diante dos seus próprios olhos. A igreja é você, a igreja sou eu. Quantas vezes nós estamos passando por pessoas completamente necessitadas, gritando por socorro? Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a pessoa que grita por socorro está exatamente fazendo aquilo que parece ser o oposto, rindo da nossa fé, rindo da nossa caminhada. Mas até essas atitudes e até essas reações podem mostrar o quê? Uma pessoa que está em suas confusões, está ali com as suas dificuldades. E é ali na necessidade exposta que eu e você somos chamados a sermos canais de bênçãos. Quantos pedidos de ajuda têm chegado até você? Com um choro, com uma indiferença, com uma palavra, com um ataque, que na verdade às vezes é apenas um grito de socorro. Eu sou fraco e por isso estou atacando, tentando agir nas minhas próprias forças. Eu estou aqui, sozinho, quietinho, não falo com ninguém, não é porque eu sou orgulhoso e não me importo com ninguém, porque me acho superior, mas talvez porque está limitado, está aprisionado, está sem forças e precisa de que o outro vá ao encontro. Que possamos ser uma igreja que aproveita cada movimento e cada oportunidade para ser um canal transformador. Que possamos ser uma igreja que, quando vê uma necessidade exposta, apresenta a resposta que é Jesus. No aconselhamento bíblico acontece algo muito interessante. Nós temos o privilégio de ter uma fundação que oferece atendimento àqueles que sofrem, e nesta fundação temos diversos profissionais da saúde, inclusive médicos, mas todos aqueles que são os conselheiros, são os terapeutas, ou no Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui da igreja, como eu coordeno essas duas áreas, eu sempre digo a mesma coisa. O problema que a pessoa está nos procurando não é o problema que nós vamos focar de resolver. Por mais que vamos nos compadecer da dor da pessoa, por mais que vamos estender todos os recursos para ajudar a pessoa naquele problema, o nosso maior alvo, o nosso maior objetivo é apontar Cristo para aquela pessoa. Porque talvez aquele problema seja a forma de Deus estar chamando a atenção daquela pessoa para aquilo que realmente a pessoa precisa, a própria pessoa do Senhor Jesus, que as circunstâncias vão nos distraindo. Queridos, vamos estender as nossas mãos servindo as pessoas, sendo canais de bênçãos do Senhor. Mas enquanto nós ajudamos a pessoa em sua própria dor, enquanto nós ajudamos a pessoa em sua própria necessidade, não vamos nos esquecer de dizer que a cura é no nome de Jesus. É Ele que a pessoa precisa. Vamos nos atentar aos pedidos de ajuda, aqueles que estão à nossa vida, aqueles que estão à nossa volta, procurando soluções temporárias para os seus problemas, podem receber de nós a resposta de uma solução eterna. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Este encontro nos desafia a abrir os nossos olhos para a necessidade ao nosso redor e oferecer não apenas uma ajuda passageira, mas uma esperança que transforma. No nome de Jesus, que cura o físico, mas que cura a alma, que restaura a vida eterna da pessoa. Um texto que linka a estes versos iniciais é Lucas 24:47. E que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém, proclamarão o nome de Jesus como fonte de esperança e salvação para todos os povos. Queridos, a necessidade daqueles que nos rodeiam é uma grande oportunidade para nós apontarmos Cristo. Quantos aqui são pais de adolescentes? Levante uma de suas mãos, por favor. Uau! Se tem um momento na vida
que nós seres humanos passamos por crises, e elas são mais intensificadas na adolescência. A adolescência também é o momento da melhor oportunidade, é um momento incrível. Se você perguntar para esse auditório quantas pessoas se converteram na adolescência, quantas pessoas entenderam Cristo, assumiram um compromisso com Cristo, você vai se surpreender. Vamos fazer um teste? Quantos aqui conheceram a Cristo e se converteram na sua adolescência? Levante uma de suas mãos. Olha a volta, por favor, dê uma olhada. A adolescência é um momento onde os nossos corações estão abertos ao Senhor, mas também é um momento onde são muitas as nossas emoções. Pais e aqueles que estão rodeados de adolescentes, este é o momento para, na dor e na angústia desse adolescente, nós apontarmos Cristo, a esperança para eles, mas não só para os adolescentes, para as crianças. Às vezes a criança vem com uma coisa que para nós adultos, mas por que você está chorando por causa disso? Por que você está fazendo birra por causa disso? Mas é ali que nós oferecemos Jesus, é ali que nós oferecemos a alegria que satisfaz, a paz que satisfaz. É desde a criança mais novinha até o adulto, o idoso, o de mais idade avançada. Nós somos chamados por Deus. Diante daquela necessidade, Pedro e João não ofereceram apenas uma esmola, mas algo muito maior, o poder do nome de Jesus. Por isso nós vamos para o segundo ponto, que é do versículo 4 até o versículo 8. Anuncia a cura e o poder no nome de Jesus. Nós somos chamados a anunciar a cura no nome de Jesus. Proclame o nome de Jesus, proclame o poder de Jesus. Queridos, se nós não proclamarmos, as pessoas não saberão. Foram poucas as vezes que eu orei por alguém e alguém foi curado fisicamente, bem poucas mesmo. Mas eu me lembro de uma situação que um jovem precisava visitar a sua avó no hospital para despedir-se de sua avó, porque os médicos disseram, é a última noite dela, venham falar tchau. E ele falou, não tenho coragem de ver minha avó em todos aqueles aparelhos, não tenho coragem. E ele ali angustiado, falou, gostaria que eu fosse com você? A igreja literalmente de frente ao hospital. Eu gostaria, porque minha mãe disse que é importante, eu deveria me despedir dela. Ok, fomos lá. Deus nos manda orar, ok? Gente, eu estava completamente incrédulo nas minhas limitações, mas eu precisava orar por aquela vida. Orei para que ela ouvisse o que eu estava falando para ela e entregasse a vida dela para Jesus. E orei para que, se fosse a vontade de Deus, Deus ouvisse o clamor, curasse aquela mulher e a levantasse dali. Gente, essa mulher, no dia seguinte, saiu da UTI, foi curada e voltou para casa. Mas pensa em um homem que não tinha nada para dar naquele dia. Pensa num homem que orou porque precisa orar, porque Deus me mandou orar, e porque eu estava numa situação que eu não tinha muita situação para não orar. Mas não tem a ver com o meu poder, não tem a ver comigo, eu sou só canal. Deus me manda fazer, e quando eu faço, Ele pode agir. Foram poucas as vezes que eu tive o privilégio de ser um canal de Deus curando alguém fisicamente. Mas, queridos, diariamente, Deus tem me dado o privilégio de ser instrumento, de ser canal, de curas na vida dos outros. Porque quem cura é Jesus, é Ele, é proclamar Ele, é apontar Ele. É isso que o texto está nos dizendo. Olhe para a esperança, declare essa esperança no nome de Jesus, não ao declarar como o neopentecostal está fazendo, mas o declarar que sim, Jesus é a esperança para a salvação e Jesus é suficiente para qualquer dor que a pessoa está passando. Declarar o quê? A palavra de Deus, não uma palavra minha emocional. Já disse para vocês que recebi um convite na cidade, fui participar de uma palestra, assistir uma palestra, e era sobre educação de filhos, e eu cheguei lá, meu Deus do céu, era uma papagaiada toda, e um emocionalismo inteiro, e no final vendendo um pacote caro, de uma esperança vazia. Não é isso. Quando eu vou declarar para a pessoa que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus é paz, que Jesus é alegria, eu proclamo, eu compartilho a verdade do Evangelho. Uma palavra distorcida em um determinado meio, que precisa ser entendida, o que eles querem dizer com isso, mas uma palavra que também precisa ser resgatada, porque também é bíblica e também tem o seu valor. O olhar da esperança, Pedro e João fixam os olhos no coxo, transmitindo a esperança e a atenção. Quantas vezes nós estamos nos dando a oportunidade de olhar para o outro, olhar nos olhos, sentir a dor que o outro está sentindo, dividir a angústia que o outro está vivenciando, vivenciar a falta de esperança, o desespero que o outro está passando, e então, após sentir aquela dor, sentir aquela impotência, sentir aquela situação, dizer, eu me sinto como você.
mas eu tenho algo a te dizer. O Senhor conhece essa situação. O Senhor te ama e há esperança. Como Ele vai fazer essa esperança, eu não sei, mas vamos orar. Vamos compartilhar com Ele o nosso pedido. Eu fico olhando quantas vezes eu poderia ter orado para Deus se revelar, para Deus manifestar, para Deus curar, para Deus mudar a história, e deixei de fazer, e deixei de ser canal de bênção. Quantas vezes eu estou aí pelos comércios da vida, sendo servido, e eu posso orar e declarar ali a esperança para aquela pessoa através de uma oração. Olha, eu oro, eu peço que Jesus se revele para você por meio da palavra, por meio da igreja bíblica. Eu peço que Deus te encontre em sua dor, em seu problema, que Ele manifeste milagres e maravilhas para que você entenda o quanto Ele te ama e qual é a intenção dEle para você. Quantas vezes eu posso fazer isso e eu deixo de fazer isso? Quantas vezes você pode fazer isso? Nós precisamos compartilhar isso, é o convite de Deus para nós, esse olhar de esperança, esse olhar de compadecimento. A proclamação do nome de Jesus, Pedro declara: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele não apela para o seu próprio poder, ele não apela para a sua própria autoridade, para a sua própria condição, ele apela para a autoridade no nome de Jesus. Então essa palavra, declara em nome de Jesus, precisa ser entendida, muito bem entendida, porque não tem nada a ver conosco. As pessoas estão usando como se fosse uma varinha mágica, né? Como se fosse esfregar a lâmpada do gênio mágico, como se fosse sei lá o quê. Não, gente, é apontar Cristo, Ele é a esperança, curando ou não curando, Ele é a esperança, porque Ele é suficiente, mas Ele cura, Ele faz, Ele realiza. O toque da fé, Pedro toma o coxo pela mão, demonstrando solidariedade e transferindo a força, transferindo o cuidado. Às vezes eu preciso que você ore comigo, dando a mão e apertando a minha mão, dizendo: estou aqui, vamos lá, Jesus está contigo. Às vezes eu preciso de um abraço, de oração, e dizendo: olha, eu sei que a dor é difícil, eu sei que as batalhas que você enfrenta são grandes, mas estamos aqui juntos em Cristo. É esse toque, é esse apelo. Imagina esse homem que não podia andar e ouve: levanta-te e anda. Quantas vezes Deus nos fala: lute pelo seu casamento através de alguém? Quantas vezes alguém nos fala: seja obediente mesmo nesse ambiente onde todos estão sendo desobedientes, permaneça no caminho mesmo quando tudo está indo contra. Mas quando alguém pega e dá um passo comigo em direção daquilo que eu não estou conseguindo andar, fica mais fácil. Quantas coisas nós podemos orar e agir para ajudar o outro em sua incredulidade, em sua dificuldade. Esse trecho nos mostra que o nome de Jesus tem poder para curar, libertar e transformar vidas completamente, eternamente, mas também aqui para revelar o poder de Deus. João 14, de 13 a 14: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Filho glorifique o Pai. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Jesus afirma que o Pai responde às orações feitas em nome de Jesus, confirmando o nome do poder de Jesus, confirmando que Deus age quando nós oramos em nome de Jesus. Mas você precisa conhecer a Jesus, você precisa conhecer a palavra de Deus, porque se você orar em conformidade com os princípios da palavra de Deus, você está orando em nome de Jesus. Agora, se você orar pensando somente no seu reino circunstancial, na sua vontade circunstancial, esquecendo-se de Deus e da glória de Deus e do poder de Deus e do motivo pelo qual Deus opera milagres, que é revelar o seu amor, revelar a sua graça, revelar os seus sinais, para que Ele seja conhecido, Ele seja desfrutado e Ele seja proclamado. Senão, as coisas se perdem. Mas sim, no nome de Jesus há poder, no nome de Jesus há cura, no nome de Jesus há libertação. Charles Odd diz que há sim poder, há sim esperança no nome de Jesus. O nome de Jesus é a chave que abre portas para o céu, do céu à terra. O segredo do poder, a oportunidade que Deus nos dá. Oportunidades que nós temos. A cura do coxo não apenas transformou a vida daquele homem. Você percebeu isso? A cura do coxo não apenas transformou a vida daquele homem, mas também causou um impacto profundo em toda a multidão, levando, sabe o quê? O nome de Deus conhecido, o nome de Deus ser glorificado. Quando eu me encolho diante de proclamar o poder de Deus, de compartilhar o poder de Deus, de compartilhar a esperança, eu impeço que a minha vida seja um canal de transformação de vida
mas de proclamação de esperança e da glória do Senhor. O nosso Senhor Jesus cura, o nosso Senhor Jesus liberta, o nosso Senhor Jesus salva a vida eternamente. Tudo que eu falei até agora, se nós não linkarmos com todas as outras verdades do Evangelho, não faz sentido, porque todas as curas que Jesus fez tinham um maior propósito: proclamar a necessidade de que cada um de nós reconhecêssemos que somos pecadores, limitados, frágeis, mas que existe um Deus que nos ama, e que quando nós entendemos a nossa fragilidade e o buscamos, crendo no sacrifício de Jesus, confessamos os nossos pecados e somos reconectados com Ele, somos perdoados, reconectados num relacionamento com Deus e salvos eternamente por uma vida eterna no céu. Os sinais, as maravilhas, os milagres apontavam para esta verdade maior. Por diversas vezes Jesus diz isso. Leia os evangelhos, leia o livro de Atos todo, e você vai ver isso de forma clara. Mas também, encolher-se diante dos sinais e das maravilhas do Senhor pode ser uma desgraça terrível, ou seja, a falta da graça de Deus, a falta da bênção de Deus. Para aqueles que não sabem, desgraça não é um palavrão. A minha mãe, quando não era cristã, dentre os palavrões que ela citava, ela falava isso. A mãe dela ficou louca com 1 ano e falava um monte de palavrão para ela. E ela foi reproduzindo isso. E é a primeira vez que eu ouvi isso na igreja, falei, graça, desgraça, uau, desgraça é a falta da graça de Deus. E nós, crentes, somos convidados a viver encharcados da graça, encharcados da bondade de Deus. Em um mundo desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus, sou eu, frágil e limitado, aquele que é convidado a compartilhar a graça, a compartilhar a cura, a compartilhar o poder, a compartilhar a esperança. O homem curado não fica em silêncio, mas ele salta, ele louva a Deus, expressando a sua gratidão e a sua alegria. Quantas coisas Deus tem feito em sua vida, quantos milagres Deus tem realizado em sua história. Será que nós estamos transparecendo o que Deus está fazendo para que Ele seja exaltado e para que Ele seja glorificado? Ou será que a forma de vivermos, a forma de sermos, o ambiente onde nós estamos, ou não querermos sei lá o que de nós mesmos, impede de que Deus seja glorificado e visto em nós e através de nós? Este homem salta. É interessante porque a palavra diz claramente que ele saltou e louvou a Deus, expressando gratidão e alegria. Que o Senhor tire do meu coração e do seu coração mais gratidão, mais louvor, mais exaltação, e que as pessoas sejam impactadas, que as pessoas vejam a graça de Cristo em mim e através de mim. Quantos milagres você pediu para Deus ultimamente e Ele realizou? Você tem voltado a agradecer? Você tem proclamado isso? Você tem vivido essa vida? Ou você se esqueceu que os milagres e as orações ouvidas, na verdade, revelam algo muito maior, um reino eterno de Deus, vivido aqui, enquanto trabalho, enquanto estudo, enquanto desfruto do meu lazer, e vivido de forma completa no céu eterno. A glória de Deus revelada, a multidão fica maravilhada e perplexa, não com Pedro e João. O foco não era Pedro e João, o foco era aquilo que Deus havia feito. O milagre aponta para a glória de Deus, manifestando o nome de Jesus, que deve ser proclamado, que deve ser declarado em oração, que deve ser declarado e proclamado na palavra de Deus ensinada. O nome dele há de ser glorificado como aqui foi glorificado. Quando nós fazemos qualquer uma dessas coisas, chamando atenção para nós mesmos, aí não é evangelho, aí não é reino de Deus, aí é reino do fulano, da ciclana, do beltrano, mas não é mais reino de Deus. Mas aqui nós somos convidados a alinhar os nossos corações, as nossas motivações, a que o reino de Deus seja revelado. E então a multidão fique maravilhada, perplexa com o poder do Walter. Não. Com a atitude do Walter. Não. Ela não serve de nada. Mas com a glória de Deus, que transforma a vida, que transforma histórias, com poder, com esperança. Tem alguém precisando de esperança aqui? Tem alguém rastejando-se em sua vida, rastejando em seu trabalho, rastejando em seu casamento, em sua paternidade, talvez vivendo alguns sucessos, talvez vivendo algumas conquistas, mas em outros lados e outros cantos da vida se rastejando, precisando de pessoas e circunstâncias para conseguir terminar o dia, para conseguir terminar a semana, para conseguir terminar o mês. O mesmo Jesus que foi proclamado por estes dois servos de Deus, é proclamado por mim hoje. Um mero instrumento,
que deseja se colocar como canal de Deus. Suficiente para você, suficiente para a sua história, para que Ele seja conhecido, para que a palavra de Deus seja conhecido, para que o reino de Deus seja conhecido e para que as maravilhas dos sinais apontem o amor de Deus que é capaz de transformar. Que privilégio nós temos. Mateus 9:8, vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A reação da multidão diante de um milagre de Jesus é de temor e glorificação a Deus. Aqui em Mateus 9, foi Jesus quem realizou esse milagre. Que privilégio. Olha essa frase de Jonathan Edwards. Os milagres são as credenciais do poder divino. Você prestou atenção nessa parte da frase? Eu vou ler de novo. Os milagres são as credenciais do poder divino, que confirmam a mensagem do Evangelho e levam os homens a glorificar a Deus através do nome de Jesus. Essa frase merece ser lida de novo. Os milagres são as credenciais do poder divino, que confirmam a mensagem do Evangelho e levam os homens a glorificar a Deus através do nome de Jesus. Senhor, eu quero ser um canal de bênção. Senhor, eu quero ser um canal de instrumento de quem o Senhor é. Senhor, eu quero ser um canal a acordar no meu melhor dia, no meu pior dia, Senhor. Eu quero ser um canal de bênção quando as minhas emoções estiverem alcançando ao Senhor, ou quando os meus sentimentos não estiverem alcançando o Senhor. Senhor, eu quero ser um canal de esperança e de poder, para que o Evangelho seja proclamado. Senhor, eu quero ser um canal de bênção e de esperança e de cura e de transformação. Eu quero ser um canal de milagres, onde as pessoas vivenciam o milagre que o Senhor realiza, por meio do meu clamor e por meio da minha proclamação, para que o seu poder autentique a mensagem do Evangelho e as pessoas te conheçam. Senhor, esse é o meu desejo. Senhor, este é o meu querer. O que você hoje pode se comprometer a fazer? Dentre tantas coisas que eu preciso fazer e ainda não faço, eu me comprometi com uma que eu compartilhei com vocês. E aí posso parecer que sou grande coisa, que sou super espiritual. Não sou. Estou buscando ser, mas não sou. Eu me comprometi a orar em todos os estabelecimentos que eu vou. E você, com essa mensagem que você ouviu hoje, no seu ir e vir, nas pessoas que estão à sua volta, dentro da igreja, na sociedade, dentro da sua casa, aonde Deus te chama a ser este canal, o que Deus te chama a fazer, eu vou te dar alguns instantes de silêncio para que você decida diante de Deus o que você vai sair daqui diferente hoje, decidido a fazer algo que você não faz, decidido a parar de fazer algo que você tem feito para que Cristo seja proclamado, para que o poder de Deus seja visto em você através de você. Eu te dou esse tempo e eu vou perguntar para o Senhor, e eu quero que Ele também ministre no meu coração ideias, formas, ferramentas e meios de proclamá-lo mais. Gaste um tempo orando e pensando sobre isso. Eu já vou chamando o pessoal do louvor à frente. Ore, pense sobre isso, já já nós vamos ler a frase final, vamos orar juntos, mas pense com o Senhor, decida algo novo, ainda hoje, faça coisas diferentes nesta semana, na sua história, na sua vida. Eu coloquei uma frase aqui que está projetada aí para nós, e eu quero lê-la com vocês agora. Eu peço que você leia essa frase em oração, e realmente peça ao Senhor que faça isso na sua vida. Faça isso aí, no seu silêncio, na sua intimidade com Deus primeiro. Será que nós podemos orar juntos, como igreja de Jesus, essa oração? Quantos milagres o Senhor deseja fazer nessa semana? Quantos milagres o Senhor deseja fazer ainda hoje? Para que a mensagem do Evangelho seja autenticada, para que Cristo seja desejado, para que Cristo seja conhecido.
Eu vou contar até 13, eu peço que por favor vocês leiam com força em oração, proclamando isso no mundo espiritual como um compromisso diante do Senhor. 1, 2, 3 e... Senhor, o Senhor ouviu a oração do teu povo. Eis-nos aqui, Senhor. Nos dê estratégias. Quando nos sentimos fracos, frágeis, incapazes, nos lembre que o poder é teu. Nos lembre que quem faz e o recurso é do Senhor e não nosso. De fato, estes servos não tinham nada para dar de si mesmos, mas eles tinham muito para dar de ti. Ah, Senhor, abra os nossos olhos, nos faça perceber os necessitados que estão à nossa volta, aqui e em todo lugar que nós estamos, inclusive aonde a nossa influência pode chegar através das mídias sociais. Ah, Senhor, opera milagres em nossas vidas, através das nossas vidas. Encontra aqueles, ó Deus, que vieram aqui precisando de cura. Encontra-os agora e cura-os no teu poder em nome de Jesus. Ah, Senhor, encontra aqueles que vieram aqui sem esperança e derrama uma esperança renovada sobre a vida dessas pessoas, mas que ao receberem esses milagres, essas maravilhas, eles conheçam mais de quem o Senhor é, da grandeza do teu amor, da grandeza do teu caráter, dos planos eternos do Senhor. Em nome de Jesus, opera milagres em nossas histórias, nos dê, Senhor, experiências com o Senhor, para que possamos lembrar da grandiosidade do teu poder e com poder e autoridade proclamarmos o teu nome, proclamarmos a esperança, aqueles que necessitam de cura, de libertação, aqueles que necessitam de uma esperança e de salvação. Em nome do Senhor Jesus, nos dê estratégias. Em nome do Senhor Jesus, nos lembre que o Senhor nos chamou e nos deu trabalho, estudo, lazer, família, vizinhos, amigos, irmãos, com um propósito muito maior de proclamarmos ao Senhor. Livra-nos de vivermos uma vida vazia. Livra-nos de vivermos uma vida em nosso próprio reino, em nosso próprio mundinho, distraídos do teu poder, distraídos da tua glória, distraídos da tua salvação. Nos ajuda a olhar os necessitados em seus próprios olhos e compartilhar com eles esperança, a esperança do Senhor que tem nos alcançado. Nos ajuda, Senhor, a tocar, dar a mão, levantar e ajudar as pessoas a darem os passos que elas precisam dar. O Senhor nos deu tantos dons, tantos talentos, que em oração podemos compartilhar e ajudar o próximo. Usa, Senhor, as nossas vidas, mova-nos em direção, Senhor, àqueles que necessitam. Mas, Senhor, venha ao nosso encontro. São tantas as nossas necessidades, são tantas as nossas fragilidades. Permita, Senhor, que sejamos encontrados diante daquilo que necessitamos, que sejamos ajudados, auxiliados pelo teu poder sobrenatural, que milagres aconteçam nessa noite sobre as nossas vidas em nome de Jesus, mas que enquanto aconteçam os milagres em nossas vidas e através das nossas vidas, possamos, ó Deus, nos centralizar em proclamar a glória do Senhor, em glorificar ao Senhor e exaltar ao Senhor e apontar ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém.